Profundamente ofendido com os aliados, Donald Trump elaborou um plano de vingança contra os europeus e está pronto para reformular radicalmente a Aliança do Atlântico Norte. Como escreve hoje o jornal The Telegraph, Donald Trump está considerando a possibilidade de uma reorganização total da OTAN, destinada a punir os membros da organização que não cumprem suas exigências de financiamento, assim como aqueles que não entraram na guerra contra o Irã no Oriente Médio. Trump afirmou que, após a guerra com o Irã, vai focar seriamente na OTAN. O presidente dos Estados Unidos está considerando o modelo Pague para participar ou Cálice, que pode privar os aliados da possibilidade de tomar decisões, inclusive no caso do início de qualquer guerra. A ideia de Trump é muito simples. Todas as decisões são tomadas pelos Estados Unidos, os demais entram em qualquer guerra, mesmo que sejam contra. Mas foi isso que Trump disse, e quem for contra, que se vire, e quem não paga aos americanos pode simplesmente sair da aliança. Meu nome é Alexei Peti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que apoiem o trabalho deste canal no YouTube. Você pode ajudar se inscrevendo, doando ou sendo patrocinador no YouTube. Todos os links e informações estão na descrição do vídeo ou no QR Code que aparecerá ao final do episódio. Se você considerar essa informação importante e necessária, poderá apoiar este canal, inclusive financeiramente, e eu ficarei grato por isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pet News, o link está na descrição do vídeo. Quem não paga aos americanos pode simplesmente se voltar contra o Irã. Ele decidiu mudar completamente a OTAN para se adequar aos seus interesses. Bem, para que histórias assim não se repitam? Aliás, essa ideia surgiu para Trump justamente depois que os aliados rejeitaram suas exigências de enviar navios de guerra para a defesa e para as operações no Estreito de Hormuz. Fontes próximas ao presidente Trump informaram ao jornal The Times que quem não paga pode enfrentar a possibilidade de retirada das tropas americanas. Isso pode ocorrer na Alemanha, ideia que ele considera desde que reassumiu a presidência no ano passado. E vale lembrar como anteriormente Trump declarou de forma ressentida que, se os alemães não consideram a guerra dele com o Irã como sendo deles, então ele não é obrigado a protegê-los da Rússia. No final, Trump decidiu simplesmente tirar o direito de voto dentro da OTAN de todos, exceto dele mesmo. A seguir, uma citação do The Telegraph. Nossa insatisfação com os europeus é totalmente justificada, declarou uma fonte da administração Trump. Qualquer país que não gaste 5% do PIB em defesa não deveria ter permissão para votar sobre questões de futuros gastos na OTAN. Atualmente, todos os Estados-membros da OTAN gastam pelo menos 2% do seu PIB em defesa. Essa foi a meta estabelecida por Trump em 2017. Neste ano, o secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, declarou que os líderes terão que apresentar planos para atingir a próxima meta de 5% na cúpula em Ankara no final deste ano. De acordo com as propostas consideradas por Trump, os aliados da OTAN que não cumprirem a nova meta poderão ser excluídos das decisões sobre a ampliação da OTAN e das negociações militares conjuntas, missões e da aplicação do artigo 5 sobre defesa mútua. De acordo com as propostas, não faria sentido votar sobre o uso de recursos futuros se você não está pagando por eles, acrescentou uma fonte nos Estados Unidos. Precisamos começar uma conversa sobre o fato de que aliados da OTAN que não cumprirem podem ser afastados das decisões. As posições da Espanha e do Reino Unido são inaceitáveis, declararam em Washington. Ou seja, o Trump decidiu que se um país não gastar 5% do seu PIB em defesa, então ele sai da OTAN ou fica quieto e faz o que mandam. De acordo com as propostas em consideração, Trump sabe muito bem que, neste momento, é totalmente irreal que todos de repente cumpram a meta da OTAN. Os que não cumprirem podem ser afastados das decisões sobre questões importantes. De acordo com as últimas estimativas, o líder nos gastos da OTAN é a Polônia, que gasta 4,3% do PIB em equipamentos, enquanto os Estados Unidos gastam 3,2%. De acordo com as propostas de Trump, quem deve decidir é a Polônia e os Estados Unidos devem perder o direito de voto. No geral, em 2025, pela primeira vez, todos os países da OTAN não cumpriram a meta de 2%. Como resultado, representantes da OTAN informaram à ZTR que isso pode levar ao afastamento. Segundo eles, americanos já promovem esse plano e afirmaram que no futuro os Estados Unidos pretendem adotar essa abordagem: pague ou fique calado.
Aqui é importante entender que a ideia de Donald Trump, os aliados da OTAN que cumpriram a meta podem ser afastados das decisões sobre questões. Isso é realmente uma armadilha enorme. Ou seja, Donald Trump quer que no futuro, se ele iniciar outra guerra, todos os outros membros da OTAN simplesmente obedeçam e vão lutar sem questionar. Ou então pagar novamente uma porcentagem. Segundo as propostas que Trump avalia, ele quer aprovar a decisão. A questão é que, para tomar decisões dentro da OTAN, é necessário consenso. Os países da OTAN que cumpriram a meta podem ser afastados da tomada de decisões sobre certas questões, o que claramente será usado como chantagem. No geral, se olharmos para a situação atual, a decisão de Trump de enviar milhares de acordo com as propostas consideradas por Trump, a OTAN não enviará navios para o Estreito de Hormuz. Como resultado, Trump ameaçou retirar completamente as decisões sobre a expansão na Europa e a falta de apoio do Reino Unido e da Espanha no conflito no Oriente Médio. Aqui lembro que a Grã-Bretanha acabou decidindo ajudar e enviar seus navios, mas, segundo Trump, foi tarde demais. Já a Espanha declarou imediatamente, de acordo com as propostas, que suas bases militares estavam sendo consideradas para ataques ao Irã, e Trump já está mostrando os aliados. O Pentágono notificou o Congresso na quinta-feira sobre os planos de redirecionar cerca de 750 milhões de dólares de um programa apoiado pela OTAN, que não cumpriram as decisões sobre a ampliação da OTAN para enviar à guerra contra o Irã. Para entender, não haveria nada de especial aqui, mas esses 750 milhões de dólares são dinheiro dos europeus que contribuíram. Segundo as propostas em análise, Donald Trump está considerando armas para a Ucrânia. E Trump diz, não, nós vamos pegar esse dinheiro, precisamos lutar. Além disso, Trump já ameaça publicamente a OTAN, aspas. Isso foi um teste para a OTAN. Se vocês não fizerem isso, nós vamos lembrar. Vocês vão se lembrar dessas palavras em alguns meses. Lembrem-se muito bem do que eu estou dizendo. Eles têm uma expressão maravilhosa, nunca esqueceremos. Então nós não vamos esquecer. De acordo com as propostas consideradas por Trump, os aliados da OTAN que não cumprirem a meta estabelecida podem ser excluídos das discussões sobre a expansão da OTAN. Canal. Vou ficar, é claro, muito grato a vocês por isso. Isso pode ser feito através de doação. O patrocínio no YouTube é pago. De acordo com as propostas consideradas por Trump, os aliados da OTAN podem ser excluídos do processo de tomada de decisões da OTAN se não cumprirem a meta estabelecida.